que los hermanos abriesen sus Biblias en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesús Cristo a Juan. En el capítulo 3, del versículo 14 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. E não sabeis que tu eres desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. Portanto, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado em fogo, para que seas rico, e vestiduras blancas para vestir-te, e que não se descubra a vergüenza de tu desnudez. E unge tus ojos com colírio, para que veas. Eu repreendo e castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso e arrepiéntete. He aquí, eu estou a la puerta e llamo. Se alguno oye mi voz e abre la puerta, entraré a él e cenaré com él, e él comigo. Al que venciere, le daré que se siente comigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amém. Senhor, te bendecimos, Senhor, uma vez mais. Senhor, te alabamos. Habla con nosotros, Senhor. Assim como tu já has empezado a hablar comigo, Senhor, hace umas 2 semanas, Senhor. Habla con tu pueblo, Senhor, que hoje seja dia de bendição, que tu palavra, Senhor, não vuelva, Senhor, vacía, Senhor, e que encontre, Senhor, sítio em cada coração, Senhor. En el nombre de Jesus, Senhor, te oramos e te bendecimos, Senhor. Amém. Amém. Esta é a palavra que queria compartilhar com os hermanos. É uma palavra um pouco dura, não? Pero é o que Deus quer falar. E o tema del mensaje de hoje, me quedei uns dias pensando, pero que tema é? E é este tema que creio que todos estão podendo mirar em las teles. La mirada de Jesus ve muito mais allá de las apariencias. A Jesus, hermanos, ao Espírito Santo, a Deus, nadie pode enganar. Então, Ele nos conhece hasta muito melhor que nós mesmos, não? Que Deus, porque nós servimos a Deus que não habla, que não conhece, é Deus inteligente, onipresente, onipotente e onisciente, não? Então, damos graças a Deus por isso, porque Ele nos conhece melhor que os psicólogos, nada contra, são bendição também, pero nos conhece melhor que hasta nosotros mesmos. E antes de entrar en el mensaje en general, creio que estamos sintonizados, não, pastor, porque queria falar mais ou menos el próximo hermano, de la cultura del más ou menos, não? Vivimos em uma sociedade, cada dia vimos que está empeorando, não, hermanos? Não porque o mundo, não, pero por conta de las personas, e muitas vezes por conta de nosotros mesmos, nós como cristianos, e muitas vezes não damos o testemunho que deveríamos dar. E estamos nos acostumbrando, não? O governo é mais ou menos,
aqui em Espanha, não, como em Brasil também está passando coisas raras, não? Creio que vamos às terceiras eleições porque não conseguem formar governos, porque os interesses são os mais diversos possíveis, não? E creio que o povo, não, o cidadão, não, que os elige, mais ou menos não têm prioridade. Então, por conta do governo ser mais ou menos, a corrupção aumenta em todas as partes. Em Latinoamérica, não, creio que aqui há muitos latinos, muito mais, pero em Europa também, em geral, há muita corrupção, porque estamos nos acostumbrando com os valores mais ou menos. E quanto mais nos alejamos de Deus, essa cultura, eu diria, maligna del mais ou menos, empieza a crescer, não? Cresce cada dia. Os políticos, nem hablar, não? Cada um involucrado em coisas mais raras e complicadas, de corrupção, de escândalos, e acaba que a sociedade também. Vivimos em novo modelo de família, onde, graças a Deus, aún não ha chegado em nossas igrejas, e creio que nunca chegará, porque o Senhor da igreja nos garantiza isto, pero cada vez mais divórcios, cada vez mais homossexuais que querem ter filhos, ou lesbianas. Não estou falando, não los odio, pero com respeito à palavra de Deus, é pecado, hermanos. Não está correto. A família foi criada com homem, mulher, hijos. Este é o estándar de Deus e nadie pode cambiar. Claro que o livre-arbítrio está aí para que cada um decida, não quero ser, pero sabeis que está errado, não é correto. Os valores também está todo ao revés. Sempre, como somos brasileiros, não acompanhamos as notícias de Brasil, e creio que esta semana minha mulher ha comentado, vale, que caso horrível em Brasil, correram um coronel da Polícia Militar de Rio de Janeiro, violentando uma ninha de 2 anos de idade, um homem de quase 60 anos, e é isto, mais ou menos, não? Os valores estão todos mais ou menos. A gente observa, não entende e não quer saber de Deus, e cada vez está todo pior. 2 semanas atrás também um executivo de uma grande empresa que havia cambiado de trabalho, pero creio, não sei o que ha passado, estava começando um novo trabalho, ha matado sua mulher, seus 2 filhos, los lançou de 19 pisos, não? Um edifício, e também depois se suicidou. Então, está todo mais ou menos, não? E, infelizmente, essa cultura, mais ou menos, também acaba nos contaminando, não? Muitas vezes, por exemplo, quando oímos um caso terrível como este, muitas vezes já estamos anestesiados, não? Vale, nós hacemos broma, não? Quando alguém é insensível, passa-me a mantequilla. Não é assim. Não é passa mantequilla, não. É muito triste, hermanos, como a sociedade camina e muitas vezes também nos contamina, não? E nós, como hijos de Deus, temos que estar sempre atentos, não, para que esta maldição não chegue a nossa família, não chegue a nossa mente, a nosso coração. E como cristianos também somos a igreja, não, do Senhor. Porque também somos igreja, a igreja não é só aqui, não. Somos igreja, templo do Espírito Santo, e muitas vezes também, vamos fazer isto mais ou menos, pero para o Senhor não se hace nada mais ou menos. Para o Senhor temos que fazer sempre o melhor. Claro que não é o melhor, talvez a referência não importa, pero o melhor que podemos nós outros fazer, nós outros mesmos, não? Pode ser que uma irmã tenha um dom muito mais especial que a outra, pero cada um tem que fazer o melhor com o que Deus te ha dado. Não se pode fazer nada mais ou menos. Algumas vezes em Brasil trabalhávamos muito na igreja, cantávamos no coro, em la alabanza. Eu era maestro da escola dominical de los músicos e trabalhávamos com as famílias da igreja. E eu falei, não, está errado. Nós não temos mais tempo como pareja, éramos
não tínhamos hijos aún e falei, não, para ser bem, temos que dar prioridade. Então, salimos del coro porque já não conseguimos mais fazer todo bem. Então, temos que ter a honestidade e a sinceridade delante de Deus. Deus não recebe nada mais ou menos. A irmã que viene limpiar a igreja, Deus recebe porque tu haces o melhor. E assim para cada um que trabalha na obra de Deus. O próximo, irmão, por favor. A mim sempre me gusta quando hablo de la palavra de Deus, de compreender um pouco o contexto, não, que se ha passado. E queria falar antes de entrar efetivamente na palavra que quero compartilhar, mais ou menos falar um pouco de los dados, não, de arqueologia e também os dados históricos. Esta cidade, Laodiceia, claro que como todos sabeis, era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, para quem Jesus mesmo, não, através de um ángel, ha falado com Juan, não, com o apóstolo Juan. Uma revelação, o livro de Apocalipse é uma revelação do próprio Senhor Jesus. Esta cidade era localizada ao sul de um rio chamado Lico e também se quedava muito cerquita de 2 cidades muito importantes também, Hierápolis e Colossas. Em las cartas de Pablo também podemos, em Colossenses, confirmar toda esta questão histórica. E Hierápolis era uma cidade muito famosa porque tinha águas calientes, não? Águas termais, não? Que hoje em dia cada vez mais sabemos que estas águas fazem bem, não? Sanam algumas enfermidades. E Colossas era uma cidade muito conhecida por suas águas frias e refrescantes, muito buenas para beber, não? Principalmente com este verano, não? De aqui de Barcelona, quase como em Rio de Janeiro. Então, Jesus, quando habla com nós outros, ele não só conhece como estamos em nosso interior, mas ele conhece todo nosso entorno. Então, quando Jesus aqui habla que Laodiceia não era frio nem caliente, Jesus está comparando com estas 2 cidades vecinas, com águas termais e com águas muito frias e refrescantes. E Laodiceia era uma cidade muito evoluída para sua época. Tinha aquedutos muito elaborados, não, obras de engenharia para, imagina, 2000 anos, mais ou menos, atrás. E eles recebiam estas águas que eram calientes de algumas fontes termais cerca del rio Lico, pero esta água, por efeitos do calor que já tinha e também por el sol, chegavam tibias em Laodiceia. Então, era uma água que não era muito potável, não? Tinha que resfriá-la antes de beber. E quem tinha muita sede, não? Quem aqui já tenido muita sede? Eu quase todos os dias, porque bebo muita água. Então, bebiam esta água muito tibia, não? Imagina, não? Que não é um té e nem uma água fria. É algo um pouco intermédio, não? Dava ânsia de vomitar. Muita gente que bebia esta água, como chegava por estes aquedutos, vomitavam naturalmente, porque é algo um pouco raro, não, para nosso organismo. E Jesus também faz este paralelo, não? Espiritual com algo que eles tinham no material, não? E creio que o pastor outro dia ha comentado aqui que el tibio um dia já foi caliente, não? Então, estas águas veniam calientes e chegavam tibias, pero em sua origem eram calientes. E muitas vezes passa isto com nossas vidas. Não, já fomos, não? E essa semana, falei com Beto ayer, que luta, irmãos, porque ia predicar, que luta. E estava tentando acordar de minha conversão, do primeiro amor, não? Como era especial, não? Enamorados com Jesus.
Y yo hablé, Señor, quiero que esto vuelva. Cada día quiero sentirme como casi a 20 años atrás, cuando convertirme y te acepté como mi Señor y mi Salvador. El próximo, hermano. Laodicea también, el próximo, por favor, era un importante centro bancario, localizado en una ruta comercial entre estradas, ¿no? Entre carreteras muy importantes. Quedaba más o menos en el camino de Éfeso hasta la región del Eufrates, ¿no? Y también, además, tenían muchas cosas, ¿no? Fabricaban una lustrosa lana y vestiduras negras. Sus ovejas eran negras, davam uma lana negra. E eles eram muito conhecidos por esta lana negra, que tinha uma sensação não muito suave e era muito desejada, não, por toda a Ásia e toda também por grande parte de Europa. Era um centro de estudos médicos, havia ali uma escola de medicina e que também eram muito relevantes e produziam e exportavam um unguento e também um colírio, ambos à base do polvo frígio que extraíam de algumas pedras, de algumas rocas. E eram medicinas, para esta época, muito eficientes. Não? Eram muito conhecidos por isso. E também exportavam estes produtos. E era, claro, com tantas coisas, não? Era uma cidade muito rica e uma das mais ricas do cercano Oriente. Só para que tenhas em conta, em mais ou menos 60 depois de Cristo, esta cidade foi destruída por um terremoto, não? E eles reusaram a ajuda do imperador Nero de Roma e la reconstruíram com seus próprios recursos, porque tinham muitos recursos financeiros. Então, eram muito orgulhosos. Esta cidade, que de certa maneira o cristianismo havia chegado ali, não, por las missões apostólicas, era uma cidade, era uma igreja, não, Laodiceia era uma igreja e também uma cidade que tinha muito orgulho de suas possessões. Pero todo era material, não? E Jesus aqui habla com os de Laodiceia e hace estes paralelos, não? Estas comparações. Muita vanidade, pero nada de espiritual. Nada de espiritual. E eu queria hacerle unas perguntas, não? Antes de... Isto é só uma introdução, hermanos. ¿Dónde está nuestra confiança? ¿Dónde? Cada um aqui tem sua realidade, alguns com suas profissões, com seus trabalhos, pero ¿en qué está? ¿En bienes, en dones, en hombres? Não sei. En coisas materiales, porque trabalho é só trabalho, não? Pero a vida com Jesus é eterna. Claro que é importante, vale, hermano? Não me interpretéis mal. É importante trabalhar para comer, para vestir-se, pero nuestra confiança tem que estar en el Senhor de la iglesia, en Jesús, en Jesús. E com base nesta introdução, eu queria explotar um pouquinho estes 4 tópicos. Porque nós outros, assim como Laodiceia, como Centro Cristiano Belém, pero nós outros indivíduos também somos igreja. Porque aqui estamos no domingo, não? Eu solo puedo venir nos domingos, pero estamos aqui por 2-3 horas e já está, não? Somos igreja fora, não? Porque o próprio nome de igreja, não, eclésia, é chamado para fora, não? Temos que ser igreja fora, em nossa casa, em nossa comunidade, em nosso trabalho. E há tipo, não, de cristiano, pastor muito amigo de Brasil, que falava, pero que tipo de cristiano tu eres?
um cristiano 007, que nadie sabe que tu eres cristiano. Não, estou aqui, sou um espia, não. Nadie sabe que sou cristiano, não. Temos que ser igreja fora, principalmente fora. Claro que temos que ser bendição aqui, uns para os outros, mas principalmente fora. E os pontos são estes. Jesus nos conhece em detalhe, como já havia comentado. Jesus, ponto 2, expone nuestra realidad como la es. Jesús, punto 3, expone también, porque es un Dios bueno, ¿no? Porque exponer solo nuestros defectos, esto es lo que Satanás le gusta, ¿no? Tú eres un perdedor, tú no conseguirás, tú eres un pecador. No. Jesús, nuestro Dios, expone lo que somos, pero también nos da la solución, ¿no? Nuestra necesidad. Vale, hijo, para que tú seas mejor, para que tú seas liberado, tiene que ir por aquí, ¿no? Entonces, es un Dios bondadoso y misericordioso. Y su palabra habla con nosotros, ¿no? Su Espíritu Santo también. Y 4, Jesús nos ofrece la solución y nos enseña cómo puede ser nuestro final. Pero como siempre, ¿no? Es un Dios muy educado. Tenemos que escoger, si queremos o no, el tratamiento de Dios. La próxima, vale, gracias. Yo había apuntado aquí que de las 7 iglesias, ¿no? Que de la revelación de Apocalipsis, Laodicea es la única que no recibe ningún elogio. Las otras tienen algunos problemas, pero no, tú eres fiel, tu fe es muy grande, pero Laodicea, nada. Y tampoco, un poco también contradictorio, también Jesús no les imputa y no revela ningún pecado absoluto, ¿no? Tú, como para otras iglesias, tú toleras a Jezabel, tú toleras el pecado, otros dioses. No, Laodicea, el mayor problema de Laodicea era la indiferencia, era un cristianismo más o menos, ¿no? Pero no había nada tan grave, ¿no? Era una iglesia tibia, no caliente ni fría. Pero para el Señor esto le da ganas de vomitar, ¿no? Entonces es algo así grave, ¿no? Pero no hay un pecado absoluto. La iglesia era autosuficiente, orgullosa e indiferente al Dios de la iglesia. Y, ojo, tenemos que estar siempre atentos, ¿no? Y como Jesús nos conoce en detalle, Él conoce nuestro corazón. Y muchas veces nos engañamos, ¿no? Con tantas cosas, oímos. Hasta mismo, no sé, aquí en España, estamos aquí solo hace 2 años, pero en Brasil hay algunos hermanos, no, voy en la hermanita, no estoy diciendo que es pecado, porque tiene una revelación de Dios para mí. En la semana que viene voy a la otra hermanita porque va a orar y va a revelarme lo que tengo que hacer. Creo que Dios puede usar las hermanitas de oración, pero primero tenemos que leer su palabra, ¿no? Y buscar tener una vida de santidad, porque hay muchas revelaciones que no vienen de Dios. Hay muchas que sí, y Dios también nos da el discernimiento, pero hay muchas que no. No debemos quedar corriendo por detrás de revelaciones. Su palabra ya es la mayor revelación. Y si tú empiezas a leerla, el Espíritu Santo de Dios va a hablar contigo. Claro que también puede utilizar un hermano, ya ha ocurrido conmigo varias veces, y también es de bendición, pero aquieta tu corazón, no. Dios puede hablar contigo de varias formas, pero no estáis ansiosos por eso, porque Él habla con sus hijos. Y con Dios no nos sirven de nada las máscaras y disfraces, ¿no? Infelizmente estamos acostumbrados, ¿no? Muchas veces a utilizar diferentes máscaras dependiendo de dónde estamos, ¿no? Aquí, un domingo,
aleluya, soy super santo, pero cuando llego en casa soy un desastre. Dios sabe de todo, hermano, de todo. Y quiere que tú también aceptes su palabra de corrección. No vale la pena utilizar máscaras para nuestro Dios, porque Él sabe de todo, sabe de todo. En el trabajo, lá viene Alexandre, voy por ali. No, tenemos que dar buen testimonio donde estamos. Entonces, no vale para nada estar aquí en la iglesia, somos bendición por 3 horas y después, qué peligro, toma cuidado, debemos tomar cuidado. Dios nos llama por nuestro nombre. E como hablado aqui com Laodiceia, Ele habla com cada um de nós outros. Pero não por señales ou por mistérios, também habla, pero Deus quando quer falar contigo, vai falar diretamente. Vale, tu estás errando aqui, 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 e o caminho para o arreglo é por aqui. Tu tienes que escolher. E o Senhor normalmente não usa muito de rodeios, não? Habla directamente, não? É Deus também valiente, não? Porque não tem que temer a nadie. É o mais poderoso, não, do universo. Não há nada, nem nadie mais poderoso que Ele. Então, não tem que utilizar de política, não? No trabalho, esta semana, recebi uma visita de um senhor de Alemanha, pouco nível alto, pero que pessoa desagradável. Todo para ele é política. E eu falei, vale, pero não estou de acordo. Claro que devemos ser responsáveis, entregar os resultados, pero não podemos nos basear na política, porque a política não nos garantiza nada. Temos que fazer bom trabalho, dar bom testemunho, pero não devemos quedar-nos dependendo de homens, não? Esse aqui, vale, o jefe, que bonito, que bonita camisa. Não necessitamos, hermano. Temos que ser coerentes. A palavra de Deus nos ensina a sermos coerentes. E Deus conhece todas as nossas obras, buenas ou malas. E Ele sabe o que exatamente somos e como estamos. Então, esta manhã queria hacerles convite, uma invitação, perdona por portunhol, perdona por mi portunhol, ¿vale? Uma invitação a sacar as máscaras, a não utilizar disfraces em frente ao nosso Deus, ¿vale? Que podamos ser sinceros, não? E muitas vezes não é pecado, não estou em adultério, não estou fazendo nada grave, pero há muitas coisas que deixamos entrar em nossos corações e principalmente em nossas mentes, não? Que nos apartam e nos hace como a igreja de Laodiceia, indiferentes. Creio que ser vomitado de la boca de Jesus é algo muito tremendo, não? Que eu não quero. Eu falei, Senhor, eu não quero, porque o Senhor falou primeiro comigo com respeito a esta palavra. E eu não sou melhor que ti em nada, talvez pior. O segundo ponto, Jesus expone nossa realidade, assim como é. Pero por quanto eres tibio e no frio ni caliente, te vomitarei de mi boca. Porque tu dices, eu sou rico e me he enriquecido e de nenhuma coisa tenho necessidade. E não sabes que tu eres desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. E eu estava pensando, vale, se esta carta fosse escrita para a igreja de Espanha, não, de Catalunha, não, sem querer, sendo politicamente correto, ou de Barcelona, que Jesus não escreveria para a igreja cristiana. E eu estava pensando, que temos de, não, que os espanhóis de que sentem orgulho? Del jamón, pata negra, del aceite de oliva, porque são muito buenos, não? São conhecidos em todo o mundo, não? A mim me encantam os tomates, pão com tomate, e é como se Deus estivesse falando, vale, tu tens todo isto, pero és hambriento espiritual. Tienes hambre e não sabes que és hambriento. Pero comparando pouco a dieta mediterrânea, não? Que é muito buena.
Pero se temos todo isto e não temos uma vida com Deus, não vale de nada. É como a igreja de Laodiceia, que tinham riquezas, colírios, ungüentos, medicina, lana negra, pero estavam muertos espiritualmente, muertos. E aqui Deus nos ensina a vernos como realmente somos, porque muitas vezes não temos a compreensão de nossa identidade. E isto é muito grave, não? Porque para que Deus haga a obra em nossa vida, primeiro, claro, Deus pode fazer, pero temos que entender quem somos de verdade. E muitas vezes quedamos 10, 15, 20, 30 anos na igreja, assistindo, diezmando, ayunando, leyendo a palavra, pero não sabemos quem somos. E Deus é tão bueno que nos ajuda, não? Como um espejo, exatamente o que somos. Aqui está tu necessidade, aqui está tu miserabilidade. E Ele nos ensina a vernos sem gafas, sem nada. Sua óptica é a mais perfeita, porque quando Deus expõe nossa realidade, Ele la confronta com sua própria palavra, não? Porque Ele tem selo de sua palavra, não? Essa palavra aqui tem muito poder, não? Eu creio nisto. E Deus confronta nosso estado atual. Deus nos aceita como estamos, pero não quer que permanezcamos como estamos, não? Deus quer que sempre vayamos um pouquinho mais allá, não? Em la relação com Ele, em la intimidade com Ele, em seus mistérios. E deve ser assim, irmãos. Devemos cada dia buscar mais de Deus. E também nos ensina seus valores, porque Ele é transparente, habla a verdade. Então, são valores. Aqui está sendo totalmente transparentes e que também está falando a verdade absoluta, não? Clara como uma água cristalina. E o orgulho nos ciega, hermanos. Muitas vezes empezamos, a vezes por coisas muito pequenas, empezamos a retener o perdão, por exemplo. Já não quero mais falar com este hermano, pero por coisas tão pequenas, e aí Satanás, por esta cosita tão pequenita, não, nos hace como a igreja de Laodiceia. Vale, já não quero falar, já não quero mais ir ao culto, e aí nos quedamos indiferentes. Já não hace falta ir à igreja, ter comunhão com os hermanos, porque isto é bendição, não? É de bendição para nossas vidas. Não permitamos que nosso orgulho, muitas vezes também, claro que em outro país aprendemos muito de cultura, não? Porque, por exemplo, em Brasil, hasta já falamos com o pastor, por exemplo, aqui uma coisa, não, culturalmente é normal, não? Todos bebem, todos fumam, pero em Brasil, para o universo cristiano já é algo que choca muito. Claro que se chega um irmão que fuma, não vamos criticá-lo, pero vamos orar, vamos interceder, estarmos juntos, hasta que seja livre deste vício, não? Então, não permitamos que nossas culturas sejam excusas para estarmos distantes de Deus. Porque muita gente, aqui é cultural, se pode, irmão, não passa nada. Tomar 15 latas de cerveja, não passa nada, irmão, é Espanha. Não, está errado. Eu não discuto se queres tomar uma copa de vinho com sua esposa, quem sou eu para criticar? Pero beber e quedar-se borracho não é bom testemunho de cristiano. Não é. Não é. Jesus expõe nossa necessidade. El ponto 3. Portanto, eu te aconselho, e aqui não habla, eu te obrigo, não, eu te aconselho. És Deus amável, não? Te aconselho, hijo. Como falamos para nossos hijos, não?
te aconselho que não hagas isso. Não hagas e já verás. Ah, vale, quero fazer. Ah, me ha roto, ha hecho pupa, pero vale, papá había hablado, ¿no? Te aconselho que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, rico de verdad, ¿no? Porque la mayor riqueza es la espiritual. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas el espiritual. Porque el natural tenía un ungüento, ¿no? Del polvo frigio, ¿no? Que eram muito avançados, pero não veían nada espiritualmente hablando. E habla aqui como um padre, ¿no? Eu repreendo e castigo a todos lo que amo. Sé pues celoso e arrepiéndete. Deus nos ama. Deus é um Deus bondadoso e misericordioso, que nos ama tanto que sempre está disposto a nos dar a segunda oportunidade. Ha caído, vale, hijo, que has caído, pero vamos, te levanto. Sigue por aqui, te aconselho isto, e te irás bem. E Ele sabe exatamente de lo que necessitamos, não? Somos individuales, não indivíduos. Então, cada um aqui tem necessidade de uma cosita diferente, ou de alguns de muitas, outros mais ou menos, outros de poucas, pero todos aqui têm necessidade de algo, todos. E Ele sabe a medicina espiritual que cada um necessita. ¿Vale? Porque Ele é o médico de médicos também, não? Não nos olvidemos. Se a repreensão e o castigo vienen de Deus, dá glória a Deus, porque en Él há solução para ti e para mim. Amém? Porque é melhor ser corrigido por Deus do que estar em las manos de Satanás, não? Porque tu te caes e te empiezas muito bem, porque o pecado nos atrai, não? Na carne, não? Pero depois que tu já estás destruído, Satanás te abandona. Já não queres mais saber de ti, não? Porque é assim, porque ha venido para destruir, roubar e matar, não? E Deus não. Deus ha venido e Jesus ha venido para que podamos e para que tuviésemos vida eterna. E ha pagado um preço muito alto, hermanos. A sangre de Jesus é talvez, para mim, e a Bíblia habla, é a maior riqueza, é o maior valor que podemos ter em algo, não? Para as coisas espirituais. Esta sangre nos ha dado acesso direto à vida eterna com Deus e com o Senhor Jesus. E não podemos viver de qualquer maneira. E o arrependimento é o início, não? O caminho para o cambio. Eu estou aqui, pastor também, que sempre predica, Miguel, pastor Emanuel, pero se a palavra de Deus está sendo sempre predicada, pero se tu não queres cambiar, Deus não te obrigará. Pero se tu das um passito, pode ser o mais tímido passito, Jesus pode fazer todo novo em tu vida hoje. Hoje. Basta crer. E o ponto 4, Jesus nos oferece a solução para nossa restauração. E habla assim a palavra de Deus, no versículo 20. E aqui eu estou à la puerta e llamo. Se alguno oye mi voz e abre a puerta, entrarei a ele e cenarei com ele e ele comigo. Mais uma vez, não? Que Deus é educado, não? Porque tem poder para abrir a porta, arrombar a porta, pero não. Toc. Jesus llama, ele não invade. Mais uma vez, o livre-arbítrio aqui que temos, ele respeita, não? É um Deus que respeita nossas decisões. E ao que venciere, lhe darei que se siente comigo
en mi trono. Oh, qué honra, ¿no? Porque para ninguna otra iglesia también, para cada una, Jesús ofrece algo muy especial, pero para esta, vale, si tú te arrependes y si tú cambias tu indiferencia, tu orgullo, tu vanidad, va a sentarse conmigo en mi trono. Oh, qué cosa, ¿no, hermanos? Especial. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús, en esta mañana te invitas a sentar en su trono. No es algo banal, hermanos, es algo muy especial. Arrepiéntete. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos tener nuestros oídos abiertos, ¿no?, para las cosas de Dios. Y muchas veces estamos, ¿no?, con el día a día, parece que con los oídos bloqueados, ¿no?, para la palabra de Dios, para orar, para ayunar. Y no tengo tiempo, trabajo, vuelvo para casa, los hijos, los niños, y ya se fue la semana y no buscamos a Dios, ¿vale? Entonces, Jesús está llamando, siempre está batendo, ¿no?, picando en la puerta, ¿no? Jesús nos ofrece intimidad y vida eterna con Él y en Él, que para mí es el mayor regalo que un hombre pueda obtener en esta vida. La mayor recompensa o promesa es vivir la eternidad con Cristo. Y Jesús nos pide atención a su palabra. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Enquanto los músicos, por favor, empiezan a subir al púlpito, yo quería primeramente que los hermanos pudieran estar de ojos cerrados y cabezas curvadas, por favor. Y que en el nombre de Jesús pudiesen reflexionar un poco, porque esta palabra aquí tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Y antes que Satanás intente robar esta palabra de tu corazón, yo quería hacer un llamado para dos tipos de hermanos, de personas. Puede ser que tú aún no seas un cristiano, que no conozca el evangelio de Jesús, pero tú estás oyendo la palabra que puede cambiar tu vida, porque es la palabra de Dios. El primer grupo, todos de ojos cerrados, por favor, hermanos, de cabezas curvadas. El primer grupo que quería me dirigir esta mañana seria talvez um grupo que se quedou indiferente, pero sem perceber, por conta del dia a dia, por conta del trabalho, de muitas coisas por hacer, la família, ou, não sei, por cositas muito pequenitas, pero tu sabes, porque creio que o Espírito Santo está falando com cada um de nós outros esta manhã, que tu estás, de certa maneira, tão indiferente como os de Laodiceia, a quem Jesus escreveu esta carta. Queria que tu fosse valiente, porque a Deus le gusta, ¿no?, que seamos valientes e que reconozcamos, ¿no?, nuestras dificuldades e nuestra realidade. Donde tu estás? Se Deus falou contigo, queria que tu pudesse fazer um sinal com uma de suas mãos. Estão todos de olhos cerrados e de cabeças curvadas. Esta palavra se falou contigo, puedes dar um sinal, hermanos. Quem sentir em seu coração que o Espírito Santo falou contigo. E o segundo grupo são talvez alguns irmãos que sabem claramente em que área necessitam de um câmbio de 180 graus em suas vidas.
sabem que estão utilizando máscaras, pero já não conseguem cambiar por suas próprias forças. Pero com Deus sim, podemos cambiar. E queria que vosotros, não? Queria pedir para que vosotros, desde aí onde estão, pudieran estar em oração e pudessem falar com quem realmente pode cambiar tua história. Hoje é dia, talvez, não de confessar um pecado enorme, pero é dia de reconhecer que estamos diferentes, não? Que estamos tíbios. É necessário reconhecer para cambiar, para que o arrependimento seja sincero, não? E Jesus pode cambiar. Eu creio que Deus e Jesus e o Espírito Santo estão aqui, não? Porque sua palavra diz que onde estuvieran 2 ou 3 presentes, Ele estaria presente. Então, aqui somos muito mais reunidos em seu nome. E o Senhor da igreja está aqui. E queria que os irmãos empezassem bem suave com a alabança. Queria invitar Pastor Emanuel e Pastor Miguel para que viessem aqui à frente. E quem sentir em seu coração a necessidade de comprar ouro refinado, porque este ouro refinado de Deus não se compra com euro, não se compra com dólar, não se compra com nenhuma moneda. Se compra com obediência, com sinceridade, com humildade, que é a presença de Deus, que é a paz que solo há em Deus, que é ter relação verdadeira com Deus. Talvez alguns estejam necessitados de las vestiduras blancas, não? Que é a santidade. Solo Deus pode dar-nos vestiduras blancas neste dia. Solo Deus pode. Ou talvez tu estejas sem discernimento algum espiritual e tu necessitas de colírio espiritual da parte de Deus. Hermano, esto era o que eu queria compartilhar com vosotros. Qual é a tua realidade? Qual é a tua necessidade? En el nombre de Jesus, que tu puedas dar um pasito tímido e que se tu necessitas de uno de estos 3 elementos, ouro refinado, vestiduras blancas, santidade, discernimento espiritual, colírio, que tu vengas aqui agora e que os pastores vão orar por vuestras vidas. Que o Senhor les bendiga e que esta palavra pueda encontrar um lugar muito especial em vuestro coração.